Já estamos de volta com a sua revista eletrônica, sempre trazendo informações e notícias sobre a nossa região amazônica. E você pode participar da nossa entrevista através de SMS 92, código de Manaus 91050582. E neste sábado, dia 23, Manaus conhecerá oficialmente o novo arcebispo metropolitano de Manaus. E o Amazônia Agora traz com exclusividade Dom Sérgio Eduardo Castriani, que já está aqui ao meu lado para falar como é que foi a sua vida missionária e também os projetos e planos já para o seu trabalho, para desenvolver esse trabalho à frente da Arquidiocese. Seja bem-vindo e boa tarde, Dom. Muito obrigado, boa tarde a todos os telespectadores da Amazonsat. É uma alegria muito grande, na véspera da posse, poder conversar com você e junto com você, com todos os que acompanham este programa. Dom, a gente pode começar falando como é que foi o início aí da sua trajetória, dessa sua vida missionária e também como foi esse chamado episcopal. A minha vocação, eu sempre quis ser padre, desde menino, na minha juventude, me preparei para ser padre. Mas eu sempre quis ser padre missionário, o padre que saí da terra, não quis ficar ali na minha terra, que é o interior do estado de São Paulo, e por isso eu procurei uma congregação missionária, a Congregação do Espírito Santo, que envia missionários até hoje para a África e para a Amazônia. Logo que eu fui ordenado padre em 78, eu fui enviado para o Acre, para o estado do Acre, onde eu cheguei em março de 1979. Portanto, daqui a uns dias vai fazer 34 anos que eu cheguei na Amazônia. E de lá para cá, toda a minha vida tem sido dedicada ao serviço pastoral, às comunidades ribeirinhas, às cidades da Amazônia. Depois eu voltei para São Paulo para trabalhar na formação, fui conselheiro geral da minha congregação, tendo assim o privilégio, a oportunidade de visitar missionários ao redor do mundo todo, onde a congregação trabalha. Em 98, a igreja me chamou para ser bispo coadjutor da prelazia de Tefé, né? Então, uma coisa nova, diferente, o serviço de bispo, mas em continuidade com a vocação sacerdotal e vocação missionária. Cheguei em Tefé, então, há quase 15 anos atrás, né? 14 anos e meio atrás, e a minha vida tem sido dedicada a visitas às comunidades ribeirinhas, a formação de padres, formação de leigos, participando da vida de toda aquela região que compreende 10 municípios e que está mesmo no coração da Amazônia. Bom, que a gente pode observar que uma das primeiras experiências como missionário foi justamente nessas comunidades ribeirinhas e também nos seringais, né? Que passou aí por 5 anos mais ou menos. Como é que foi essa experiência? Sim, eu chegando no Acre em 79, final da década de 70 e início da década de 80. Então os seringais ainda funcionavam à maneira antiga, né? Ainda havia os seringalistas, os patrões, os seringueiros. E no rio Envira era um rio que produzia muita borracha tradicionalmente, desde o final do século XIX, século XX todo. Então eu ainda viajei muito, visitando até os seringueiros que viviam dentro da mata, as colocações. E aquele período foi um período de transição. Quem conhece a história econômica da região sabe que aí você tem a Zona Franca de Manaus, os seringais começam a se desestruturar, o governo fez ainda uma última tentativa de revitalizar os seringais com o PROBOR, Programa da Borracha, né? A Sudévia, que era uma superintendência da Évia Brasiliensis, né? Mas não deu certo e os seringais foram acabando, as pessoas foram saindo, os regatões foram entrando, os sindicatos foram se organizando. Foi o momento também que surge o movimento das reservas extrativistas, Chico Mendes ali no Acre, e toda a organização que vai mudando. Então eu acompanhei esse momento único, né, da história da Amazônia. Conheci os seringais, posso dizer, graças a Deus que acabaram, né, porque era uma situação muito difícil, a vida do seringueiro não tem nada de romântico, homens e mulheres que viviam no meio da mata, da família, né? Muito pouca gente alfabetizada, não havia comunidades, não havia escolas, então precisava mudar. Nesse momento, então, a igreja surge com uma proposta, que é a proposta das comunidades, as comunidades eclesiais de base que vão se formando em toda a Amazônia. A formação de leigos, a igreja entra, sobretudo na região de Tefé,
e muitos outros lugares do Amazonas com o movimento de educação de base, que é a formação das comunidades. E que deu no que deu hoje, né? Movimento extrativista. Hoje, só na área da prelazia de Tefé, nós temos 11 unidades de conservação. Uma outra coisa importante daqueles anos foi o início da organização dos povos indígenas. Povos indígenas, muitas nações indígenas que estavam fadadas à destruição, começam a se organizar. Aquilo que nós temos hoje é fruto desse final dos anos 70, início dos anos 80. Então a minha vida missionária começa aí. Depois eu tive essa oportunidade de morar em Roma, de visitar muito a África e depois agora em Tefé, nesses quase 15 anos de trabalho. Bom, a Arquidiocese de Manaus anunciou hoje, em uma coletiva de imprensa, um novo arcebispo de Manaus e amanhã será realizada a posse numa celebração. Aonde que será essa celebração e a partir de que horas? Então, a posse do arcebispo, do bispo, ela se dá na catedral, né? A catedral tem este nome porque lá dentro da igreja, quem nunca viu pode ir lá visitar, né? Tem uma cátedra, uma cadeira, que simboliza o serviço do bispo de ensinar e de governar a igreja, né? Então, tomar posse é se sentar nesta cadeira e receber o báculo, aquele cajado que o bispo usa, e iniciar o ministério episcopal aqui na Arquidiocese. A nomeação já foi no dia 12 de dezembro do ano passado, fazem 2 meses agora, né? E é a tomada de posse oficial. A partir daí, a gente então vai viver intensamente esse ministério episcopal na Arquidiocese de Manaus, que compreende o município de Manaus e mais 7 municípios ao redor de Manaus. Que a gente fala muito da Arquidiocese, esquece de Rio Preto da Eva, Manaquiri, Novairão, Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Iranduba, né, e Presidente Figueiredo, que formam aqui o território da Arquidiocese de Manaus. Dom Sérgio, muito obrigada pela sua presença. Espero que essa celebração, que será inclusive transmitida pelo Amazonsat, que a gente possa dar continuidade ao trabalho do arcebispo de Manaus, emérito Dom Luiz Soares Vieira, e que a gente possa com certeza melhorar a qualidade de vida, as comunidades que aqui por Manaus estão, né? A região metropolitana como um todo. Então, eu agradeço, a partir de agora faço parte, né, do povo que caminha aqui nesse lugar, nessa igreja tão dinâmica, tão importante também a nível de Brasil, não substituindo Dom Luiz, porque isso é impossível, né? Mas sucedendo Dom Luiz, dando continuidade, estando junto com os outros bispos, com os padres, diáconos, povo de Deus, meios de comunicação, acreditando sobretudo que nós temos muita gente de boa vontade, muita gente que quer. E como arcebispo de Manaus agora faz parte da família da Amazônia agora, da também Amazônia, da Amazonsat. Exatamente, da Amazonsat, é em continuidade com aquilo que a gente tem vivido desde a juventude. Espero que Deus dê força. Tenho pedido nas entrevistas que, como a padroeira do Amazonas, a padroeira da Arquidiocese, a Imaculada Conceição, acompanhem pela televisão a posse, né? Se puderem ir, estejam presentes, mas ao menos rezem uma Ave Maria pelo arcebispo de Manaus, para que Nossa Senhora nos abençoe e nos acompanhe nessa continuação de caminhada. Pode contar conosco. Boa tarde. Boa tarde. Bom, e você de casa não sai daí, porque ainda hoje tem dicas para você aqui no programa Amazônia Agora, mais notícias e informações sobre a nossa região amazônica. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá. Muito bem.